E aí, estudante do terceiro ano do ensino médio, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Olha, comigo tá bem, vai ficar melhor ainda, porque hoje eu vou falar de um assunto muito legal, muito interessante, tá? Para quem não sabe, meu nome é Magno Andrade, eu sou professor de língua portuguesa e hoje nós vamos ter uma aula relativa ao PET 2 e a semana 3 do seu PET. Então, se você está com PETs aí em mãos, pode ir lá na semana 3. Se você não está, corra lá, pegue seu PET para poder acompanhar essa aula comigo, beleza? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de quinhentismo. Vamos especificamente dizer sobre o contexto histórico do quinhentismo, tá? Vamos ver então o que é essa história de quinhentismo. Na aula de hoje, nós iremos identificar o período inicial de formação da literatura brasileira e reconhecer o contexto histórico que permeia a escola literária quinhentismo. Olha, aqui eu já dou uma dica. Período inicial de formação da literatura brasileira, ou seja, estamos falando de algo que está lá no inicinho do contexto literário, da formação literária do nosso país, tá bom? Mas antes, precisamos entender o que é uma escola literária. Escola literária é um termo, uma expressão, na verdade, importante para nós hoje, justamente pelo fato de o quinhentismo ser uma escola literária, ser a primeira escola literária brasileira, tá bom? Escolas literárias são as manifestações literárias ligadas por denominadores comuns. Estes denominadores comuns podem ser, por exemplo, características de textos, autores que viviam ali juntos e que produziam juntos, assuntos, os temas dos escritos, tá? Tudo isso pode entrar nessa ideia de denominadores comuns. Esses denominadores juntos formam um sistema com continuidade literária, um projeto literário que, situado cronologicamente, ou seja, situado dentro de um tempo, estabelece o que chamamos de escola de época, escola literária, movimento literário ou estilo de época. Podemos ver com todos esses nomes, mas eu gosto de chamar mais de escola literária, tá bom? A escola literária, então, as escolas literárias são projetos literários ligados a, como eu disse, denominadores comuns, a algo que interliga as obras e que estão situados dentro de uma mesma época, tá? É isso que nós chamamos de escolas literárias. Ok, professor, eu entendi o que é uma escola literária, mas e a literatura em si? Como podemos defini-la? Já adianto, não vamos conseguir definir a literatura, porque existem vários autores, vários teóricos que vão dizer que a literatura é várias coisas também. Mas eu trouxe uma definição do dicionário e a gente vai tentar chegar a uma construção juntos, tá bom? Arte de utilização estética da linguagem, especialmente a escrita, lá do dicionário Oasis. É uma das manifestações artísticas do ser humano, que tem como matéria-prima as palavras organizadas em prosa ou verso. Vejam bem, a literatura, então, de modo geral, ela é uma manifestação artística do ser humano. O ser humano ele tem diversas manifestações artísticas. A pintura, a dança, o teatro, a música, o grafite, tudo isso são manifestações artísticas. Cada manifestação artística vai usar uma matéria-prima. A pintura, então, vai usar as tintas. A dança vai usar o próprio corpo, né? O ritmo do corpo. A música também vai usar os sons. E a literatura, que é uma manifestação artística do ser humano, tem como matéria-prima, basicamente, as palavras, tá?
que podem ser organizadas em prosa ou verso. O que é isso de prosa ou verso? Um texto escrito em prosa é aquele texto que você escreve normalmente. Você começa o texto em uma margem da folha e vai até a outra margem da folha e distribui isso em parágrafos. Isso é um texto escrito em prosa. Então, no contexto literário, por exemplo, textos escritos em prosa são, por exemplo, os romances, os contos, as novelas. Todos estes pertencem à escrita em prosa. Em contrapartida, a escrita em verso é, por exemplo, das músicas e dos poemas. Percebam que um poema e uma música, ela não é escrita de uma margem à outra. Ela é escrita em versos e cada verso ele é junto ali dentro de uma estrofe. Então, essa é a diferença básica entre a escrita em prosa e a escrita em verso. Tudo bem? Vamos continuar. Agora que já entendemos melhor os conceitos de literatura e de escola literária, podemos, aí sim, entrar no conteúdo de hoje. O quientismo abrange toda a manifestação literária existente em terras brasileiras entre o período de 1500 a 1601. Então, presta atenção. A palavra quinhentismo vem justamente de 500, porque o quientismo é uma escola literária, então, é um projeto literário que compõe todas as obras que foram escritas em terras brasileiras entre os anos 1500, que foi quando os portugueses chegaram aqui, até o ano de 1601. Chega em 1601, a gente já vai partir para uma outra escola literária que nós veremos depois, tá bom? Tá, e o que acontecia no mundo e no Brasil nesta época? A gente está indo falar de contexto histórico. O que ocorria, então, no Brasil e no mundo dentro desses anos aqui? Vamos ver. O mundo no século XVI, neste período aí de 1500. Algo que acontecia no mundo, que é muito importante, o renascentismo científico. O renascentismo científico é um período de desenvolvimento da ciência durante os séculos XV e XVI. É nesse período que há uma grande evolução dos estudos, por exemplo, sobre astronomia, sobre medicina. E é aí que começa a nascer a ciência moderna, a ciência que a gente conhece hoje. Então, havia uma grande movimentação no mundo, principalmente ali na Europa, devido ao renascimento científico. Junto com o renascimento científico, ocorria também no mundo o renascimento cultural, que nasce ali na Itália e se estende pela Europa. E é neste período que, por exemplo, Leonardo da Vinci vai pintar a Mona Lisa, que é uma figura muito conhecida, que a gente tem até memes sobre ela hoje em dia. Ela foi pintada, ela foi ali criada pelo Leonardo da Vinci no Renascimento cultural. Então, é um período também de grande mudança nos pensamentos em relação às artes, em relação à filosofia, em relação a tantos assuntos que nós temos, tá? Por quê? Neste período aqui, há uma troca de pensamento muito importante. As pessoas, não que deixam, mas as pessoas começam a evoluir o seu pensamento do teocentrismo para o antropocentrismo. O que é isso? Antes, tudo era pensado com Deus no centro. Deus era o centro de tudo e as coisas eram pensadas a partir deste ser que é Deus. Neste período, acontece uma mudança. O homem
torna-se o centro. E aí as coisas começam a ser pensadas a partir deste ser, que é o homem, que é o ser humano, no centro de tudo. Por isso, há toda essa mudança de pensamento e de atitudes nesta época aqui. Além disso, nesta época acontece algo muito importante também para a história mundial, que é a Reforma Protestante, que é iniciada ali por Martinho Lutero, que escreve 95 teses em que ele expõe alguns posicionamentos divergentes com os posicionamentos que a Igreja Católica tinha na época. Então, há um rompimento ali, porque Martinho Lutero e diversas outras pessoas começam a questionar alguns posicionamentos da Igreja Católica. E aí, há um rompimento que a gente chama de Reforma Protestante. E, além disso, há as grandes navegações, ou seja, principalmente os portugueses, que foram pioneiros nas grandes navegações, começam a encarar o mar. Antes existiam muitos tabus sobre o mar, existiam montes marítimos, que existiam buracos, que as pessoas caíam e não saíam. E aí, o pessoal ali da Europa começa a enfrentar esses medos e começa a fazer grandes navegações. E é em uma dessas grandes navegações que os portugueses chegam aqui no Brasil. Vamos ver então. O Brasil no século XVI. A chegada dos portugueses em terras brasileiras. Por quê? Como é que eles chegam aqui? Se eles não sabiam que existia Brasil, como é que eles saíram lá de Portugal, num navio, e chegaram aqui? Era intenção? Não era intenção, gente. Eles chegaram aqui por causa de um erro. Eles queriam chegar lá na Índia, e aí, devido a questões de cálculo, e principalmente em relação às turbulências ali do mar, as navegações, na verdade, porque eram cerca de 13 navios, eles se desviam da rota e acabam chegando aqui no Brasil. Eles chegam em 22 de abril de 1500, chegam lá na Bahia, foi o primeiro lugar que eles viram, foi a Bahia. Então, em 1500, que faz parte ali desse contexto histórico do quinhentismo, os portugueses chegam em terras brasileiras. E aí, acontece nessa época, então, a primeira missa celebrada no Brasil. Pessoal, quando entravam ali dentro dos navios, várias funções também entravam, várias pessoas que exerciam determinadas funções. Nós vamos ver aquelas pessoas que escreviam, né, os cronistas, que contavam como que era a viagem, e já já a gente chega em um que é muito importante para a nossa história, e vinham também os padres, os frades, os sacerdotes, que eram os representantes da Igreja Católica naquela navegação. Chegam no Brasil, então, os portugueses no dia 22 de abril e logo no dia 26 de abril, eles organizam a primeira missa em terras brasileiras, que foi celebrada pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, tá? Como que foi isso? Eu, na verdade, não sei. E imagino que tenha sido uma certa confusão, porque os índios não entendiam o que os portugueses falavam e os portugueses também não entendiam o que os índios falavam, e mesmo assim eles celebraram uma missa com todo mundo junto. Não sei se foi muito organizada, mas o que eu sei é que ocorreu essa primeira missa aqui no Brasil no dia 26 de abril. E aí, por que eu estou falando de missa no Brasil? Não nesta aula, mas nas próximas aulas, vocês verão a importância que é as missas celebradas no Brasil durante o quinhentismo, tá bom? Continuando. Aconteceu também que, quando você chega num lugar, você precisa de batizar aquele lugar. Se o lugar não tem nome nenhum, acontecia muito isso. Eles chegavam, não tinha nome, eles não sabiam, não conheciam, então eles colocavam um nome que achavam que era o ideal. O Brasil já teve alguns nomes. Quando Pedro Álvares Cabral, que era o comandante, né, o capitão ali daquela embarcação que veio para o Brasil, chegou aqui, ele colocou o nome das terras que ele via de Ilha de Vera Cruz. Por que ilha? Porque ele achou que era uma ilha.
Ele achou que era pequeno. Ele não tinha dimensão do tamanho que era o Brasil. E aí, depois que eles começaram a entender que não era uma ilha, o nome passou a ser Terra de Santa Cruz. Posteriormente, eles começaram a chamar de Terra dos Papagaios, era uma espécie de apelidos, porque havia muitos papagaios aqui, até que chegou o nome Brasil, que vem de uma planta, vem de uma árvore, né? Pau-brasil, que foi muito tirada daqui e levada para a Europa. Além disso, acontecia aqui, muito comumente, o escambo. O que era o escambo? O escambo é uma espécie de troca. Então, os portugueses chegavam aqui nas nossas terras e faziam trocas com os índios, principalmente em troca de trabalho. Eles davam objetos como um pente, um espelho, que não tinha, os índios não tinham isso. Então, para os índios era novidade. E, em contrapartida, os índios trabalhavam para os portugueses. Outra coisa importante, a presença dos jesuítas, porque são os jesuítas que vêm com a missão de catequizar os índios. Eles vêm com a missão de tornar essas pessoas que eles não conheciam como pessoas católicas. E repito, veremos adiante em outras aulas a importância dos jesuítas aqui no nosso país. Olha, é neste período também que começam a chegar os primeiros africanos escravizados. Por quê? Os portugueses começaram a explorar muito do trabalho dos indígenas. Porém, os jesuítas falaram, olha, esse povo aqui, eles vão se tornar cristãos, eles vão ser católicos. Então, a gente vai ficar explorando eles, não. Aí, os portugueses começaram a trazer, então, os africanos, justamente para escravizá-los aqui no nosso país. E aí a gente chega em algo muito importante, que é a divisão administrativa da colônia, que já tornara-se, então, colônia, né? Uma colônia portuguesa. Em 1530, 30 anos, então, depois que os portugueses chegaram, Martim Afonso de Souza foi convocado para colonizar o Brasil. Porém, diante da imensidão territorial, foi necessária a criação das capitanias hereditárias. Dessas capitanias se originaram as províncias e depois os estados. Eu trouxe aqui um exemplo de um mapa. Olha só como que era dividido o Brasil na época. Que interessante. E eu trouxe esse mapa e aí vocês podem me perguntar, que coisa esquisita. Por que tem uma linha certinha aqui? Essa linha, ela era causada pelo Tratado de Tordesilhas, um tratado feito entre Portugal e Espanha, que basicamente, dividiam o mundo em dois. Metade do que fosse conquistado ali era da Espanha e a outra metade era de Portugal. E aí, esse tratado, esta linha imaginária que foi criada, passava justamente no meio aqui do nosso país. E aí, por isso, um mapa é dessa forma. Tem esse QR Code aqui, gente, vocês podem pegar o celular de vocês e ter acesso ao mapa interativo da evolução territorial do Brasil até 1988. É muito interessante. Começa desde dali em 1530 até 1988. Então, acesse aí esse QR Code para você ter, para que você consiga ver a evolução da nossa divisão administrativa e política, tá bom? Bom, é importante pontuarmos, a história do Brasil começa muito antes da chegada dos portugueses. Antes dos portugueses colocarem os pés aqui, já existia, sei lá, milhares de anos de história de Brasil. Então, existe história antes dos portugueses e eu aconselho a vocês, estudem, procurem. Tem muita informação na internet que vai dizer como que era o nosso país antes dos portugueses chegarem aqui, tá bom? Na aula de hoje, então, nós identificamos o período inicial da formação da literatura brasileira, o quinhentismo, e reconhecemos o contexto histórico que permeia essa escola literária. Essas foram as referências que eu utilizei. Muito obrigado pela presença de vocês e eu conto com vocês no nosso próximo encontro. Até lá!